Porque saia da corda bamba. 70% das famílias brasileiras, 70% dos brasileiros estão pendurados na corda bamba, estão andando na corda bamba, na instabilidade financeira. Esse livro não trata de como ser milionário, porque eu não sou milionário, então eu não posso dar o que eu não tenho, ensinar o que eu não sei, compartilhar o que eu não possuo. É simples assim. Mas esse livro ele trata sobre estabilidade financeira. Tim Kearney escreveu um livro intitulado Hábitos dos Ricos e Hábitos dos Pobres. E nesse livro, Tim Kearney, que é um norte-americano especialista em finanças, ele trata sobre uma das coisas que ele fala lá, ele fala sobre várias coisas, mas uma dessas coisas são os 4 níveis de finanças. Nós falamos muito sobre independência financeira, sobre liberdade financeira. Porém, não dá para ter liberdade financeira sem antes ter estabilidade financeira. Quando você quer pular para o 4º nível, que é na verdade o 4º nível é abundância financeira. O 3º nível de finanças é a independência ou a liberdade financeira. E nesse livro eu mostro aqui a escada, tem uma ilustração, na página 22, existe uma escada no insight de número 8, no capítulo 8. Você não pode começar a aprender o alfabeto, ninguém é alfabetizado começando a aprender o alfabeto pela letra M. Ninguém aprende M, A, D, Z, C, L. Ninguém aprende assim. Existe uma ordem lógica para as coisas, porque o nosso cérebro precisa de uma linha lógica. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão tentando ter liberdade financeira quando elas ainda nem têm estabilidade financeira. Qual é o primeiro nível de finanças? É a instabilidade financeira, é a corda bamba. E do que se trata esse primeiro nível? É onde a maioria das pessoas está, onde muitas pessoas estão. Esse nível de instabilidade financeira é a corda bamba. É quando as finanças da pessoa, as finanças daquela pessoa são comparáveis a uma montanha russa. A pessoa vive de contra-cheque a contra-cheque. Há sempre mais dias no mês do que dinheiro. Então a pessoa, ela tem um estilo de vida que ela gasta tudo que ela ganha com um padrão de vida. Benzuel, um dos maiores especialistas em finanças no Brasil, ele diz que ele escreveu, abre aspas, para ele, que como você sabe se o seu padrão de vida está errado? Uma pergunta, né? Resposta do próprio Benzuel. Se você gasta tudo o que você ganha com o seu padrão de vida, ele está errado. Fecha aspas. Para o Benzuel. Então a pessoa que vive no primeiro nível, onde está a maioria, que é a instabilidade financeira, a corda bamba, é quando a pessoa, ela gasta tudo o que ela ganha para manter o seu estilo de vida, ou até pior, ela gasta além do que ela ganha para manter o seu estilo de vida. Essa pessoa, ela está sempre na corda bamba, porque ela não tem um tostão guardado. Essa pessoa, ela está no nível mais básico, é onde a maioria está. E essa pessoa eu escrevo nesse livro que a maioria das pessoas está a um imprevisto do caos e da falência
financeira. Dave Ramsey, um dos maiores especialistas em finanças dos Estados Unidos, ele escreveu um livro intitulado O Controle Total do Dinheiro. Se eu fosse você, eu leria esse livro. Você pode encontrá-lo no Kindle, você pode comprá-lo também na Amazon em papel, livro físico. Ele diz o seguinte, nesse livro, O Controle Total do Dinheiro, Dave Ramsey cita uma pesquisa feita com os americanos. Veja, nós estamos falando da maior potência político-militar do mundo. O país ainda é o país mais rico e poderoso do mundo. E nesse livro, o Dave Ramsey, ele diz, ou melhor, ele descreve, relata essa pesquisa, e ele fala que essa pesquisa revelou que os americanos, em média, têm dinheiro apenas para se sustentarem por 15 dias, se eles parassem de receber. Eu fiquei pensando, Anderson, imagine nós, brasileiros. Eu fiquei pensando, deixe-me lhe perguntar algo. Você não precisa me responder. Somente medite sobre isso. Pondere. Se você parasse de receber hoje, por quantos dias você conseguiria manter as contas pagas? Pastor, eu acho que eu nem comeria amanhã. Muitas pessoas nem jantariam hoje. Isso é um testemunho. É sobre isso que eu trato nesse livro. As pessoas estão na corda bamba. Então, qual é o segundo nível de finanças? É a estabilidade financeira. E o que leva uma pessoa a ter estabilidade financeira? Duas coisas, muito simples. Uau! Duas coisas muito simples. Número 1, você tem duas opções. Ou você ganha mais do que você gasta, você passa a ganhar mais. Você abre um outro negócio, você tem um outro fluxo de caixa, você tem um outro fluxo financeiro na sua vida. Você faz um serviço extra. Talvez você vai fazer bolos para vender no seu tempo livre. Talvez você vai vender livros, talvez você vai vender perfumes no seu tempo livre. Talvez você vai vender roupas no seu tempo livre. Eu não sei. Dar aulas de reforço, eu não sei. Mas você passa a ganhar mais do que você gasta. Ou você faz isso, ou você pode fazer o caminho inverso, que é você passar a gastar menos do que você ganha, ou seja, cortar gastos. Então, ou você aumenta a sua renda, ou você corta gastos, para que sobre dinheiro. E o que você vai fazer com a sobra desse dinheiro? Você vai fazer uma reserva financeira. Uma reserva financeira que deve ser equivalente ao montante de 3 a 6 meses do seu padrão de vida. Para a maioria das pessoas, porque deveriam ser coisas diferentes, o padrão de vida por exemplo, eu vivo muito abaixo do que eu ganho, eu e Sueli, nós vivemos abaixo do que nós ganhamos, nós nunca gastamos tudo o que nós ganhamos, e nós não temos uma vida sofisticada, mas para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas elas gastam tudo que elas ganham com seu padrão de vida. Então você vai ter que, a maioria vai ter que calcular 3 vezes ou 6 vezes o salário mínimo. Então se a pessoa ganha R$3.000, ela deve ter 3 vezes 3, 9. Eu não faltei minha aula de matemática na 5ª série, ou 4ª série. 3 vezes 3, 9, então ela vai ter que ter entre 9 mil, 3 vezes 6, 18, entre 9 a 18 mil. Quem tem isso? Poucas pessoas. É sobre isso que trata esse livro. E por que você deve ter uma reserva? Tem várias coisas, são 10 insights aqui, eu já compartilhei algumas coisas, e a palavra da semana passada, a palavra da semana anterior, todas essas palavras, essas mensagens que fazem parte
desse seminário de educação financeira, Saia da Corda Bamba. Todas essas palavras estão no nosso aplicativo Paz Castanhal. Você pode revê-las, você pode assistir a essas mensagens novamente no nosso aplicativo, na palma da sua mão. Nem precisa pagar sobre isso, para isso. Essa palavra também está sendo gravada e será postada lá. No final desse livro, Saia da Corda Bamba, há um plano uma decisão financeira, e você vai assinar. Um termo financeiro, você vai assinar esse termo. Por quê? Porque quando você assina, você está fazendo um compromisso com você mesmo. Quando você coloca algo no papel, você tirou do plano abstrato, você tirou algo do plano espiritual e colocou no plano físico. Veja, quando Deus criou o mundo, Ele não o criou pensando, Ele o criou falando. E também existe um plano financeiro para você criar essa reserva, gerar essa reserva em 30 meses. 30 meses. Todo livro gira em torno disso. Se você, como eu digo, esse livro não é para todos, porque se a pessoa não está na corda bamba, e se a pessoa já tem de 3 a 6 meses do que ela ganha numa conta bancária com alta liquidez. O que é liquidez? Liquidez é tudo em finanças, é tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro rapidamente, que está acessível. Por exemplo, existem bens móveis e bens imóveis. Existem riquezas móveis e riquezas imóveis. A sua casa é uma riqueza imóvel. Por isso que se chama imóvel. Às vezes a pessoa fala, eu estou investindo em imóveis. Esse prédio é um imóvel. E por que ele se chama assim? Porque não posso movê-lo. Se eu quiser implantar uma igreja em Dom Eliseu, ou na Argentina, eu não posso simplesmente pegar esse prédio e transportá-lo para lá, porque ele é uma riqueza imóvel. Esse prédio também não tem liquidez. A liquidez, não é que ele não tenha liquidez, mas a liquidez desse prédio é muito baixa. Você diz, pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Por que o senhor está falando esses termos técnicos? Jesus disse, conhecereis a verdade e a... Até soltaram fogos. Isso é uma confirmação, irmão. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, mas a verdade também é a realidade das coisas. Você precisa saber que há riquezas móveis e imóveis. Você e eu precisamos aprender sobre liquidez, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, pastor, eu tenho uma reserva. Onde está a sua reserva? Está nas ações. Ora, ações até que tem liquidez, mas não servem para reserva. Se eu quiser vender esse prédio, vou falar da minha casa, eu não tenho autoridade para vender esse prédio, mas se eu quisesse vender a nossa casa, claro, em acordo com a Sueli. Se nós quiséssemos vender a nossa casa, é uma riqueza imóvel, mas porém a casa tem baixíssima liquidez. Eu posso vender essa casa amanhã, minha casa? Posso, até posso. Vai ser muito difícil. Eu posso vendê-la se eu entregá-la a preço de banana. Qual é o ativo que tem maior liquidez? Dinheiro. Dinheiro. Se for em papel, melhor ainda. O dinheiro na sua conta bancária. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estamos falando de educação. Robert Kiyosaki perguntou, ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele perguntou para o seu pai rico, é uma longa história, eu não posso falar tudo aqui. Ele perguntou para o seu pai, por que nós não aprendemos sobre dinheiro na escola? Sabe o que o pai dele disse? Meu filho, não se pesca
em águas claras. O que o pai dele, o pai rico, ele tinha um pai pobre e um pai rico. Uma longa história. O pai rico dele estava, do Robert Kiyosaki, estava lhe ensinando que você só é explorado financeiramente, porque nós só somos explorados financeiramente, porque nós não conhecemos a verdade. Se eles nos ensinassem sobre dinheiro na escola, e não é culpa dos professores, nós temos professores aqui, fique tranquilo, não é sua culpa, você não tem nada a ver com isso. Vocês são, eu tiro o meu chapéu para vocês. Então, pastor, o que tem a ver sobre isso? O que tem a ver isso? O que tem a ver é que nós precisamos nos educar. Então, voltando na liquidez, o seu carro, ele tem baixa liquidez. Se eu precisar de 30 mil reais, é o que vale o carro da igreja, talvez uns 36 mil reais. Se eu quiser vendê-lo amanhã, se nós tivéssemos uma emergência e eu precisasse vendê-lo para transformá-lo em cash, em dinheiro, não é fácil vender um carro, a não ser que eu o venda muito barato, a preço de banana. Então, você precisa ter essa reserva, eu preciso ter essa reserva em alta liquidez. O meu dinheiro não pode estar preso. Muitas pessoas dizem assim, pastor, como eu faço para investir? Nunca invista antes de ter a sua reserva. Getúlio Vargas, ele criou a CLT, correto? Que são as leis trabalhistas. O idealizador da lei trabalhista já colocou o seguro-desemprego. Não foi isso? E o que é o seguro-desemprego, se não uma reserva de 6 meses do seu salário? Não é isso? Ou eu faltei minha aula de administração? Eu acho que eu estou, não sei tudo, mas eu sei algumas coisas. Então, os idealizadores da CLT, isso não existe em outros países, inclusive não existe nos Estados Unidos, não existe lá. Mas alguém pensou, muitas coisas na CLT não são boas, mas isso é muito bom. Por quê? Porque todo trabalhador que tem carteira assinada, quem tem carteira assinada aqui? Você já tem uma reserva. Então você não precisa ter 6 meses de reserva numa conta bancária com alta liquidez. Você pode ter apenas 3 meses, se você quiser. Porque se você perder o emprego hoje, você ainda vai receber por 6 meses. Olha que lindo, né? Ainda falam mal do Brasil. Tem muitas coisas boas no nosso país. Amém? Muitas coisas boas. Porém, quanto mais o seu emprego for instável, por exemplo, uma pessoa que é um autônomo, ou uma autônoma, uma pessoa que é um profissional liberal, que não tem estabilidade, talvez você seja um concursado, um servidor público, sabe, todo dia 30, talvez antes, o seu dinheiro respinga, aleluia, um pingo bem grande lá na sua conta. Diga eu recebo em nome de Jesus. Quando alguém falar uma bênção para você, diga eu recebo. Se você é uma pessoa assim, você não precisa ter 6 meses, porque você já tem estabilidade, ok? Agora nesse livro, antes de entrar, eu quero falar sobre o insight número 8, e o insight número 8 diz, saia do ciclo do caos. Em cada insight há uma frase, e aqui eu coloquei uma frase de Dave Ramsey. E Dave Ramsey escreveu, ou falou, você é o único problema com o seu dinheiro. Eu vou ler o que eu escrevi. Muitos vivem presos ao ciclo do caos, que consiste num hábito bastante simples, porém muito pernicioso. Se tenho dinheiro, gasto tudo. Se não o tenho, uso o cartão de crédito. Todos os melhores livros dos maiores autores que já li afirmam a mesma coisa. Quase todo o caos financeiro vivido pelas famílias é produzido pelo uso indevido do cartão de crédito. Isso é uma realidade ainda mais nítida no Brasil, país cuja taxa anual de juros praticada pelos operadores de cartão de crédito
chega a astronômicos 300%. De fato, grande parte das pessoas chega até mesmo a considerar o dinheiro de plástico, ou seja, o cartão de crédito, como uma extensão dos seus salários, criando uma ilusão de expansão financeira. Deixe-me lhe dizer algo. O cartão de crédito é crédito. É um dinheiro, se é que é correto falar isso, mas é um dinheiro que você não tem, porque se você o tivesse, você não usaria crédito, você usaria débito. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, olha só, em quase todo o caos financeiro que as famílias brasileiras vivem, e até nos Estados Unidos, você sabe qual é um dos países mais endividados do mundo? Os Estados Unidos. A dívida deles é, sem brincadeira, não dá nem para a gente pensar, trilhões de dólares. Estou falando trilhões de reais, estamos falando de trilhões de dólares. O Brasil também é um país endividado, porque toda a economia mundial crê na dívida. Crê na dívida. Deixe-me ler um texto para você que está, antes de eu continuar, um texto que está em Provérbios capítulo 21, verso 20. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Existe uma grande diferença entre um sábio e um tolo. Quando a pessoa gasta tudo o que ela recebe, ela está na corda bamba. Você já prestou atenção que as operadoras de cartão de crédito, essas operadoras ligam para você e elas querem sempre aumentar o seu limite. Por quê? Porque você é bonito? Não, você é muito bonito. Glória a Deus. Mas não é por causa disso. É porque essas operadoras, que são bancos e também bandeiras de empresas como a Mastercard, a Visa, American Express e outros, todas nos Estados Unidos, elas só ganham dinheiro se você atrasar, porque elas cobram, se você atrasar, você vai pagar 300% em média de juros ao ano. Pensa sobre isso. Eu não tenho tempo para falar sobre spread bancário. Também não quero cansá-lo com isso. Mas a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, disse Jesus. A liberdade é a palavra de Deus, mas a liberdade também é a realidade. Existe todo um sistema babilônico. Uau! Existe um sistema abraâmico e existe um sistema babilônico. E o sistema babilônico quer controlar você através das dívidas. Toda a economia mundial gira em torno de dívidas. A operadora de cartão de crédito, para as operadoras de cartão de crédito, não é interessante que você pague a sua conta em dias. Porque você comprou 1.000, você pagou 1.000. Ou um pouquinho a mais, talvez. Isso não dá. Então elas vão aumentando o seu limite até um dia que você não vai conseguir pagar. Porque você ganha 5.000 e você tem um limite de 15.000. Isso é um erro? Não, é de propósito. Não se pesca em águas claras. Então, queridos, às vezes a pessoa, ela faz as compras do mês no cartão de crédito, porém ela vai sempre estar na corda bamba. Por quê? Pensa comigo, eu fiz as compras para esse mês. Primeiro, por que fazer compras para um mês? Você sabe que os americanos, as pessoas, os europeus,
as pessoas de outras culturas acham isso muito interessante na cultura brasileira, fazer compras para um mês. Por que fazer compra para um mês? Não precisa. Você pode fazer compras de 15 em 15 dias. Talvez você more perto de um supermercado. De onde veio esse costume, essa cultura de fazer compras por mês no Brasil? Da década de 80, início da década de 90, quando nós vivíamos numa hiperinflação, que você tinha que pegar o dinheiro e gastá-lo imediatamente, porque os preços nos supermercados eram reajustados. Tinha o cara com a maquininha. Mas aí, voltando aqui, você faz as compras para o mês e você pagou no crédito, ou seja, você empurrou para pagar em 30 dias. Porém, em 30 dias você vai ter que fazer compras de novo. E quando chega ao final do mês, depois de 30 dias, você pensa, você diz, mas eu não posso pagar em dinheiro essas compras para o próximo mês, porque eu tenho que pagar as compras do mês passado, está vencendo o boleto do cartão de crédito. Então você tem que pagar de novo no cartão de crédito. E assim você está na corda bamba. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Leia Gênesis 41 em casa. Como José fez uma reserva que salvou não somente a sua família, mas salvou e enriqueceu o faraó. José, ele recebeu revelação de uma crise. Deixa-me lhe dizer algo. Na década de 80, nós vivemos, 80 e 90, início de 90, antes do Plano Real, nós vivemos um cenário de hiperinflação. Cenário de caos no Brasil, uma grande crise. Eu acho que foi em 1992 que o presidente Collor, confiscou a poupança e a conta corrente do povo brasileiro. Depois veio a crise. 2015, 2016, mais crise, impeachment da presidente Dilma, mais crise. Depois veio o coronavírus, mais crise. Nós vivemos num país emergente, para não falar de terceiro mundo. Porque hoje você tem que ser politicamente correto. Temos que falar por eufemismos. Mas a grande questão é quando virá a próxima crise. Nós não sabemos, mas eu sei que ela virá. A grande pergunta para você e para mim é: o que nós planejamos fazer na próxima crise? Eu tenho R$1.000 guardados, eu tenho R$3.000, eu tenho R$5.000, eu tenho R$10.000, eu tenho um plano para que, se vier uma crise, ou uma crise pessoal, uma crise na família, uma crise no meu país, uma crise no mundo, eu estou preparado para isso? Eu tenho uma reserva? José só foi salvo. Estude sobre a vida de José. José enriqueceu o faraó. Primeiro ele comprou com alimentos, porque alimento também é dinheiro em tempos de crise. O que mais sobe em crise? Comida. Ele comprou todo o ouro e prata, que naquela época era dinheiro no Egito para faraó. Depois ele comprou todo o gado, depois ele comprou todas as terras, depois ele comprou todas as propriedades, depois ele comprou as pessoas. Ele tinha um ótimo plano de guardar 20% de tudo que era produzido. Eu tenho um plano aqui nesse livro, mas você não precisa guardar 20% ou 10%, você pode fazer o seu próprio plano. Eu estou com um plano agora de guardar todos os dias R$20. Por quê? Porque pequenas dobradiças movem grandes portas. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: pequenas dobradiças movem grandes portas. Pequenos botões acionam grandes motores. Pequenas chaves abrem grandes cofres. Pequenas células formam o seu corpo, e o meu também. Pequenos átomos formam a matéria. O mundo é feito de pequenas coisas.